estamos recebendo a jornalista Priscila, que já atuou no jornal Terminal, na Tribuna, e hoje atua no jornal O Fluminense. Ela vai estar dando um pouquinho do tempo dela aqui para falar sobre o assassinato da magistrada Patrícia Scioli, caso ocorrido em 11 de agosto de 2011, que foi o tema escolhido pelo grupo para cumprirmos essa primeira etapa da TPS de redação jornalística. Muito boa noite, Priscila. É um prazer recebê-la aqui. Boa noite, obrigada, prazer é meu. Priscila, para a gente começar, fazer uma pergunta para a gente iniciar nosso bate-papo. Como você ficou sabendo da morte da juíza? No momento? Você ficou sabendo no dia? Como que foi você esse primeiro contato com o caso? Então, eu fiquei sabendo no dia seguinte, né? Na época eu estagiava no Jornal Terminal, né? Um jornal aqui de Niterói, no Jornal Terminal de Niterói, aliás. E, e assim, eu fiquei sabendo no dia seguinte, né? Quando o jornal foi publicado, porque eu acho até que foi um dos únicos, né? Um dos poucos jornais aqui da região que publicou, né? Esse assassinato, porque ele aconteceu bem no final da noite, umas 11h30 mais ou menos. E foi uma surpresa, né, quando eu vi lá, né, a matéria falando do assassinato, porque apesar da gente saber muito, né, desses casos de ameaça a magistrados, ele não é muito comum aqui, né? Então foi uma surpresa bem grande para mim. Hoje nós sabemos que foi um caso de extrema repercussão, envolvendo duas cidades, por ela atuar em São Gonçalo e o crime ter ocorrido em Niterói. Porém, depois tomou uma proporção nacional. Como é para você, como jornalista, estar cobrindo um caso, ter cobrido e estar cobrindo um caso de tanta repercussão? Então, foi um caso bastante triste, né? Até pela proximidade que a gente teve com a família também, né? Através das matérias que a gente fez, né? Teve a oportunidade de fazer. Mas assim, foi um caso, né, de grande repercussão e para qualquer jornalista é uma honra fazer um caso assim, né, com repercussão nacional. E para mim também não foi diferente. Nesses um ano que completamos aí, um ano e um mês aproximadamente, um tema que foi muito abordado foi em relação à segurança da magistrada, né? Houveram opiniões controversas. O Estado disse que prestou, que ofereceu, que foi recusada a segurança. Por parte dos familiares houve um pouquinho de revolta por dizer que o Estado não prestou o que era necessário para a segurança da magistrada. Como que você vê essa situação? Onde você encontra mais coesão? Bom, eu não sei, assim, eu não pude, né, conversar com os familiares sobre esse assunto, então eu não sei realmente o que aconteceu, se ela realmente dispensou ou não os seguranças, né? Mas eu acredito que isso pode, né, pode sim ter acontecido, porque isso é comum, né, dos magistrados dispensarem por uma questão de privacidade. E aí eu realmente não sei falar, porque eu não sei, né, o que realmente aconteceu. Aí seria, né, mais com a família mesmo, para esclarecer isso. Falando sobre a família, acha que ficou algum receio por parte deles após a morte? Você acha que a segurança deles foi abalada? Olha, pelo que eu conversei com eles, eles não se mostraram com muito medo disso, não. Eles falam bastante sobre o processo, sobre, né, que eles querem que os envolvidos sejam punidos. Não se mostraram com muito receio disso, não. Mas eu não sei realmente se tem esse medo. Após um ano, a gente acompanha aí que os acusados vão a júri popular, né? E sempre fica um sentimento de justiça por parte da população. E há esse temor pelos acusados estarem envolvidos na polícia militar, muitas das vezes há o receio de que eles não sejam punidos de maneira correta. Como que você vê o andamento do caso? Você acha que haverá uma punição severa, como deve de ser? Bom, eu acredito que sim. Eu tenho acompanhado, né, não muito de perto, mas eu tenho visto que o procedimento ele tá, né, tendo um andamento bom e eu acho que acho que a justiça vai ser feita nesse caso, sim. Você acredita que a morte dela, trouxe uma mentalidade diferente para a justiça brasileira? Afinal de contas, ela combateu o crime independente de qualquer ameaça, independente de qualquer temor, né? Ela exerceu a profissão dela de maneira íntegra. Eu acho que sim, eu acho que a gente tem visto resultados, né, após esse acontecido, né? A gente viu projetos, a gente tem visto projetos, né, de mais segurança para os magistrados. E os magistrados falando que, apesar disso, poderia, né, muita gente pode achar que por eles sofrerem ameaças, de repente eles não vão, né, ter pulso firme, né,
nos processos, mas pelo contrário, a gente tem visto que essa situação que aconteceu, essa tragédia que aconteceu, tem feito com que os juízes eles queiram, né, fazer mais justiça. Pelo menos foi o que eu vi, né, desse caso, que eu pude perceber. Foi mais ou menos por aí. Você é nova, está atuando há pouco tempo no jornalismo. Foi o maior caso que você já cobriu, que você já viu, que você já trabalhou? Eu acredito que sim. Junto com o caso também da tragédia, né, das chuvas aqui de 2010, eu acho que foi, né, os maiores casos mesmo. Como você viu a repercussão por parte de outras mídias, jornais, impressos, televisão, enfim, como você enxergou? Até porque foi um caso que expandiu muito, né? Bom, bastante. A gente viu, assim, não só a mídia aqui local, mas como foi um caso de repercussão nacional mesmo. Todo mundo, né, a mídia, todo mundo se mobilizando. A gente viu protestos, né, aqui na cidade, no Rio também. E foi realmente um caso que mobilizou o país inteiro, né? Não foi, a gente viu que não foi uma morte que em vão, né, vamos dizer assim. Ele tem trazido resultados, né, tem trazido benefícios para a população, assim, né, de modo geral. A gente tem visto projetos depois do ocorrido. Já passou algum tempo, você acha que a resolução do caso está próxima? Você acredita que o caso vai se arrastar um pouquinho mais? Acredito que está um fim próximo, a gente ter uma resposta concreta sobre o que aconteceu, sobre como vão ser punidos os envolvidos? Olha, eu acredito que vai demorar um pouquinho ainda, mas ele tá vindo num andamento bom. Eu acho que não deve demorar tanto mais. Acho que não tá tão longe deles serem punidos. Enfim, galera, esse foi o nosso bate-papo com a Priscila Aguiar. Muito obrigado, Priscila, por estar aqui na Anhanguera, dando um pouquinho do seu tempo pra gente. Mais uma vez a gente sabe que é difícil, mas muito obrigado, eu agradeço. Obrigada a você.